Fala pessoal, estou de volta com mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Cluster Analysis, que é a análise de agrupamento muito utilizada, é uma técnica de aprendizagem de máquina utilizada em aprendizagem não supervisionada. Se vocês já viram alguns dos meus vídeos, vocês perceberam que eu tenho trabalhado mais com a aprendizagem supervisionada, ou seja, aquela aprendizagem de máquina onde a gente usa dados categorizados, ou seja, a gente tem um conjunto de dados e cada observação nesse conjunto de dados está associada a uma categoria. E aí a gente usa um classificador para treinar nesses dados categorizados e fazer generalizações para descobrir a categoria de uma observação que não existe no conjunto de dados que a gente usou para treinar. Na análise de agrupamento, a cluster análise é diferente. A gente não tem rótulos, a gente não tem, como vocês vão ver mais nos slides mais na frente, a gente não, esses dados que a gente usa na análise de agrupamento não possuem a informação da categoria e aí isso torna a análise de agrupamento um pouco mais desafiadora, que a gente não tem essa informação, então esse tipo de análise é mais exploratória, a gente vai usar para descobrir algumas estruturas que existem ali naqueles dados, a gente vai descobrir essas estruturas, como é que eles, que tipo de padrão tem ali, e aí vai formar agrupamentos com base em similaridades que existem entre esses dados. Então vamos lá. Então, pessoal, cluster é o estudo de métodos e de algoritmos que a gente utiliza para fazer agrupamento de dados de acordo com as similaridades que existem entre cada observação presente naquele conjunto de dados que a gente está utilizando. Então, a análise de agrupamento, o clustering, ela não utiliza rótulo de classe, certo? Então, aqueles dados estão ali, você não conhece a natureza desses dados previamente, então essa ausência da informação da categoria é o que distingue o cluster de uma tarefa de classificação, como essas tarefas que foram abordadas nos vídeos que eu já gravei aí sobre aprendizagem supervisionada, que vocês já devem ter visto no canal. Então, esse tipo de aprendizagem, pessoal, ele é bastante importante na área de aprendizagem de máquina, principalmente porque, se você considerar que a maior parte dos dados que estão disponíveis, não só na internet como fora dela, não são rotulados, né? Não possuem informação de rótulo. Tá? Então, isso corresponde à maioria dos dados que estão presentes por aí, cheio de informações escondidas, ocultas nele, para serem exploradas, mas não tem a informação de classes. Então, esse tipo de aprendizagem, exatamente por esse motivo, que o clustering é um tipo de aprendizagem que é um pouco mais desafiadora, um pouco mais complicada. E é um tópico de pesquisa que é bastante quente, pessoal. Tem muita gente pesquisando nessa área de clustering, então é uma área de pesquisa bem legal. Então, o clustering é puramente exploratório. Então, você não sabe o que tem ali nos dados, então a análise de clustering, o clustering é puramente exploratório. Você vai ali utilizar os algoritmos de clustering para explorar aqueles dados, encontrar estruturas, regularidades presentes nesses dados e agrupar observações de acordo com essas regularidades. Então, é bem exploratório, é como se você estivesse andando no escuro. Então, o cluster se encaixa num tipo de aprendizagem que a gente chama de aprendizagem não supervisionada, porque os dados que a gente usa nesse tipo de tarefa ali não contém rótulo de classe, não contém informação de classe. Significa que você não conhece previamente a estrutura dos seus dados, por isso chama-se aprendizagem não supervisionada, ao passo em que, por exemplo, a tarefa de classificação se encaixa em um tipo de aprendizagem chamada supervisionada, porque você previamente conhece a natureza dos seus dados, você sabe a que classe eles pertencem, esses dados foram obtidos com supervisão, o seu classificador é treinado com supervisão, então você já conhece a natureza dos seus dados, por isso chama supervisionado. Existem algumas razões pelas quais você possa querer utilizar a aprendizagem não supervisionada. A principal delas é que coletar e rotular dados em grande quantidade custa caro. Imagina você ter um conjunto de dados de 1 tera, 5 teras, 10 teras, imagine só, uma quantidade dessa de dados. Imagina você rotular esses dados, isso pode se tornar impraticável, é impraticável. Então, isso faz com que, e essa situação é bem comum, esse tipo de situação, isso faz com que
a aprendizagem não supervisionada seja bastante importante. Ah, você pode, por exemplo, nesse tipo de situação, treinar um classificador em uma pequena quantidade. Você pega uma pequena quantidade desses dados, rotula uma pequena amostra, coloca rótulos nela, treina o classificador nessa pequena amostra de dados rotulados, e então você ajusta o seu classificador para executar, né, para rodar sem supervisão nos outros dados. Outra solução é treinar um algoritmo em uma quantidade de dados não rotulados bem maior e usar a supervisão apenas para rotular os grupos encontrados. Então você pode rodar um algoritmo de clustering nesses dados, encontra os grupos e usa a supervisão só para rotular esses grupos. Então, esse é um tipo de configuração híbrida que tem despertado bastante interesse também, onde você tem uma parte dos dados rotulada e uma outra parte não rotulada. Geralmente a parte não rotulada é bem maior, e esse tipo de configuração é conhecida como aprendizagem semi-supervisionada, que também tem bastante gente usando isso. Os métodos de cluster mais conhecidos, eles se encaixam dentro das categorias particional, hierárquico, probabilístico e os métodos baseados em densidade. Dentro dessas categorias de métodos de clustering, os métodos baseados em partições são os mais utilizados, porque normalmente tem menor complexidade computacional, são mais simples também o método deles é mais simples de compreender. Então, nesse vídeo, a gente vai focar nos métodos baseados em partição, deixando esses outros para os próximos vídeos que a gente vai ver aí no canal. Então, esse tipo de aprendizagem, ele tenta organizar os seus dados em um conjunto de clusters, cuja quantidade de clusters você vai especificar previamente, é um parâmetro de entrada do algoritmo, e você vai especificar, você vai dizer, ó, eu quero que você pegue esses dados aqui, separe eles por grupos, e eu quero que você forme, sei lá, 5 grupos. Então, esse parâmetro que você definiu, normalmente o parâmetro conhecido como K, você definiu um K igual a 5, o seu algoritmo vai otimizar uma função objetivo, vai capturar estruturas globais, locais nesses dados e vai agrupar ele em 5 grupos. Então, a maioria dos métodos de particionamento, de métodos de cluster baseado em partições, eles começam com uma atribuição inicial e então os algoritmos usam um processo de realocação interativo que move os pontos de dados de um cluster para outro através da otimização de uma função objetivo. E acho que o algoritmo que mais representa esse tipo de aprendizagem é o Camins. O Camins ele é um algoritmo que foi desenvolvido já há bastante tempo, tem mais de 50 anos, mas ainda assim ainda é um dos mais utilizados. Vou mostrar para vocês aqui como é que ele funciona. O Camins ele se baseia na ideia de que um centro pode representar cada cluster. Então, ou seja, cada cluster tem uma região central, um ponto central que representa aquele cluster. Esse ponto central é um valor médio que é obtido pela média de todos os pontos que tem naquele cluster. Então, se você tem 5 clusters, em cada um desses 5 é tirado uma média desses pontos, e então o algoritmo vai calcular os erros, as diferenças que há entre todos os pontos naquele cluster e a média, e vai usar um processo iterativo, uma função objetiva, né, para minimizar essas diferenças até que não existam erros. E aí no final você vai ter um conjunto de agrupamentos mais separados possíveis. Então, nesse caso, ele vai tentar minimizar a variação intra-cluster. Então, cada centroide é a média aritmética dos pontos que definem aquele cluster, aquele cluster específico. Então, essa é a aparência de um método baseado em partição. Então, nós temos aqui no caso 3 grupos, e você percebe que em cada grupo desses aqui você tem uma região central, um ponto central. Aqui, por exemplo, você tem esse conjunto de pontos vermelhos, tem um ponto central. Os azuis tem aqui um ponto central, e você tem aqui nesse conjunto de dados que está mais disperso, né, que é o conjunto na cor preta, também tem um ponto central. Então o Camins vai tentar diminuir
os erros entre cada observação dessas e o ponto central. Então, digamos que a gente tenha um conjunto X de dados, ou seja, você tem N pontos X e você quer agrupar esses N pontos em um conjunto de K clusters. Então, você tem um conjunto de N pontos e você quer agrupar esses N pontos em K clusters. Aqui no caso, K é igual a 3, né? A gente tem 3 grupos, então você quer agrupar um conjunto de N pontos em K clusters. O que o Camis vai fazer? O Camis vai encontrar uma partição de tal modo que o erro quadrado entre a média desses pontos dentro de um cluster e os pontos naquele cluster seja minimizado, como eu falei antes. Então é isso que vai acontecer matematicamente, certo? Se você pegar um ponto desse xi, se você pegar um pontinho desse aqui, ó, se você pegar esse pontinho aqui, o que vai acontecer? Você pega esse ponto e vai calcular a diferença quadrática, né? A norma quadrática entre ele e a média de todos aqueles pontos. Vamos dizer, se você isolar só o conjunto de dados que estão aqui na cor vermelha, você vai pegar esse ponto aqui e calcular a diferença dele para a média de todos os pontos. Aí você pega esse outro ponto e vai calcular a média, a diferença entre ele e o valor médio de todos os pontos. E você vai somando para cada ponto que tem nesse cluster aqui. E elevando ao quadrado, né, a norma quadrática. Só que o Camis ele vai tentar minimizar, na verdade, a soma desses valores de erro, né? Que isso aqui representa um erro, né? Isso representa um erro que é calculado e o Camis vai tentar minimizar a soma desses erros, ou seja, a soma de 1 a k, ou seja, vai tentar minimizar a soma considerando os K clusters. Ou seja, ele vai fazer esse somatório para o vermelho, para o preto e para o azul. E vai somando. Então o Camis vai executar basicamente uma sequência de 3 passos. Primeiro ele vai selecionar uma partição inicial baseada no número de clusters que você definiu. Se você quer que ele comece com 5 clusters, ele vai criar uma partição inicial com 5 clusters. Vai gerar uma partição nova atribuindo cada ponto ao seu cluster central mais próximo e depois ele computa os centroides dos novos clusters que ele vai criando. E ele vai repetindo esses passos 2 e 3 aqui, até que o erro entre os pontos de cada cluster e o valor médio desses pontos seja minimizado. Então, o Camis ele tem basicamente 3 parâmetros. O número de clusters que você define, esse é o parâmetro mais importante, porque se você selecionar um número de clusters que não seja o ideal, o algoritmo não vai funcionar bem, vai se tornar praticamente inútil. Então esse é um ponto importante, é crítico. E também tem o método de inicialização dos clusters e também tem a métrica de distância. O Camis ele basicamente trabalha com a medida de distância euclidiana, que ele computa as distâncias entre os pontos, cada ponto, e os centroides. Então, como a seleção, a escolha do número de cluster inicial ela é crítica, eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui, mas eu não vou entrar muito em detalhes. Esse tipo de escolha, às vezes, é feita com base num método de seleção de modelos, onde você roda diferentes modelos em diferentes números de clusters e escolhe o número de clusters baseado no modelo que se saiu melhor. Esse tipo de metodologia é bastante utilizada. Um método bastante conhecido para validar o número de clusters é o método do cotovelo, é o ball. E vocês vão já entender porque que chama o método do cotovelo. A ideia dele é você selecionar uma faixa para um número de clusters e rodar o Camis dentro dessa faixa e computar os valores das somas dos erros quadrados e plotar esses valores em um gráfico, né? Se o gráfico, você vai plotar um gráfico de linha, e se o gráfico de linha se parecer com um braço
o cotovelo desse braço vai indicar o valor de CAR que é o melhor para você escolher. Por exemplo, aqui, ó, você selecionou uma faixa para o número de cluster de 1 a 10, executou o caminhos, certo? Baseado nessa faixa, 10 vezes, e plotou os valores e calculou os valores da soma dos erros quadráticos. Você plotou isso numa linha e você obteve aqui uma linha que se parece com um braço. Claramente a gente vê aqui que o cotovelo está num ponto que é entre 4 e 6, mais ou menos no 5 aqui, ó. Então isso indica que o 5 é o número de clusters que você vai escolher para executar o caminho nos seus dados. Tranquilo? Bom, agora que você viu a parte teórica do método de cluster, do caminhos, então a gente vai agora partir para a prática. Nós vamos desenvolver aqui uma solução prática baseada numa situação ideal em que você, digamos, é o dono de um supermercado e você tem as informações de compra dos seus clientes. Então você tem informações como o ID do cliente, a idade, sexo, a renda anual desse cliente e a pontuação de gastos dele. Ou seja, cada vez que seu cliente vai lá e faz uma compra, ele ganha uma quantidade de pontos, gera pontos. E essa pontuação vai sendo atribuída ao cliente de acordo com os hábitos de compra dele. Então imagina aí que você vai querer lançar uma campanha de marketing. Você vai lançar uma campanha de marketing para os seus clientes, mas você sabe que nem todos os clientes que estão no seu banco de dados vão converter, né? Você sabe que só uma parte daqueles clientes ali é os clientes que vão que vão realmente entrar em conversão. Mas você não sabe quais são esses clientes que vão converter. E você quer direcionar a sua campanha de marketing apenas para os que vão converter. Então você vai rodar aí a gente vai rodar o caminho desse conjunto de dados, vai encontrar a gente vai encontrar esse conjunto de clientes ideal para que você faça o disparo da sua campanha apenas digamos, pro e-mail desse pessoal que tem a maior chance de converter. Então vamos lá. Para adiantar as coisas aqui, eu já criei um notebook na Kaggle, já tenho aqui o conjunto de dados, que eu já fiz o upload dele, e a gente vai aí desenvolver nossa solução para segmentar os clientes, para a gente enviar um e-mail marketing, disparar uma campanha de e-mail marketing só para aqueles clientes que têm mais chances de converter. Então, vamos aqui primeiro importar aqui os módulos que a gente vai precisar utilizar. A gente vai plotar gráfico, então a gente vai importar o Matplotlib também. Uma coisa que é importante ter em mente antes de criar nossa solução e rodar o caminhos, é que os nossos dados eles vão estar em diferentes escalas. Então, os valores numéricos, né, estarão no conjunto de dados estarão em diferentes escalas e isso pode influenciar negativamente o aprendizado do modelo. Então, a gente precisa, porque, por exemplo, alguns valores são muito pequenos, outros são grandes, então isso pode ser problemático. Então, a gente precisa padronizar esses dados, padronizar a escala dele, colocar todos esses valores numa escala padrão. Para isso, a gente vai utilizar uma classe específica do Scikit-learn que vai ajudar a gente a fazer isso. A gente também vai importar o caminhos, é claro. Vamos ver se a gente exportou tudo certinho. Opa, um errinho de digitação aqui, standard escape. Beleza. Agora a gente vai importar o nosso dataset, né, nosso conjunto de dados. Vou pegar aqui o caminho dele. Vamos lá conhecer nossos dados. Beleza, então a gente tem aqui o ID do cliente, o gênero, a idade, renda anual e o score de compra que vai sendo atribuído ao cliente ao longo do tempo.
O que eu vou fazer aqui? Eu vou eliminar esses espaços dessas duas últimas colunas aqui. Eu normalmente faço isso, eu não gosto de usar com espaço. Você pode usar, mas eu vou mudar, eu prefiro mudar. Opa. Então aqui a gente pode fazer assim, ó. Para eliminar espaço, vou colocar um underline. E aqui também. Agora vamos ver se mudou. Beleza. Então a gente tem aqui as nossas colunas renomeadas. Deixa eu ver quantos dados a gente tem. Eu acho que a gente tem, acho que tem 200, são 200 observações dispostas ao longo de 5 variáveis. Então, no nosso caso aqui, a gente vai selecionar só essas duas últimas variáveis. A gente vai selecionar só a renda anual e o score de compras para treinar o camis. Então, percebe que apesar de a gente ter aqui uma variável categórica, mas, o gênero do cliente, né? Só que a gente vai, como a gente vai utilizar o camis, a gente está trabalhando com aprendizagem não supervisionada, a gente vai selecionar essas duas últimas variáveis que são não possuem rótulo de classe, né? Mas antes disso, vamos ver se tem alguma linha dessa aqui com valores faltantes, porque se tiver, isso pode causar problemas para a gente. A gente tem que substituir valores ausentes por algum valor, certo? Para que a gente não tenha problemas com isso. Então a gente pode fazer o seguinte. Vamos ver aqui. Beleza, agora a gente vai selecionar as duas últimas colunas, né? A gente pode selecionar pelo índice delas, o índice 3 e 4. A gente pode fazer assim, ó. Selecionou as duas últimas. A gente vai pegar só os valores dela, os valores que estão nessas colunas. A gente vai atribuir esses valores a uma variável x. Beleza? Aqui. Só que, se vocês observarem aqui, a gente tem valores em diferentes escalas. E essa variação nas escalas, ela pode influenciar o nosso algoritmo e atrapalhar um pouco na aprendizagem do algoritmo, né? Então, a gente precisa padronizar essa escala aqui, colocar todos os valores em uma escala padrão, para que não haja esse tipo de influência negativa no algoritmo, na aprendizagem do algoritmo. Então, o que a gente vai fazer? Quando você roda isso, ó, certo? Acontece uma transformação dos dados e eles são todos colocados numa escala padrão. Aí, essa escala, esses dados aqui é o que a gente vai utilizar para treinar o nosso algoritmo. Só que antes disso, depois que a gente rodar o algoritmo e encontrar os grupos, né, a gente vai querer saber quem são os usuários, né, quem são os clientes que estão em um determinado grupo. Então, para isso, a gente vai ter que pegar esse valor aqui, esses valores aqui, e atribuir as colunas originais no conjunto de dados. Então, a gente vai pegar esses valores aqui, ó, e substituir e atribuir a essas duas colunas aqui. Esses valores que estão aqui no banco de dados original serão substituídos por esse. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer assim, ó. Pega ele aqui, ó. Certo? Porque aí depois vocês vão entender melhor lá na frente, quando a gente obter o nosso modelo. Então agora, ó, se você rodar aqui o dataset, você vê que ó, a gente já substituiu os valores. Agora mais um passo que a gente vai ter que fazer, a gente vai visualizar o formato dos nossos dados. A gente vai ver como é que eles estão dispostos aqui para ver se o camis vai conseguir funcionar bem nesse conjunto de dados. O camis ele normalmente funciona bem para amostras que estão no formato esférico, né?
você tem dados agrupados em um formato esférico, então o camis, em formato de bola, né? O camis geralmente funciona bem nesse tipo de conjunto de dados. Então, por exemplo, a gente vai visualizar aqui os nossos dados, ver como é que eles estão dispostos. Opa! Então, olha só. Você vê que a gente tem aqui, a gente não fez nada até agora, a gente não treinou o caminho e tal, a gente só está visualizando como é que os nossos dados estão dispostos aqui no espaço de features, né? Então, você vê que a gente tem aqui alguns aglomerados e você vê que eles estão em um formato esférico aqui, ó. A gente tem em formato de bolha aqui, estão reunidos como se fossem em formato de esferas, ó. Então, o camis possivelmente vai funcionar bem vai encontrar boa separação nesse conjunto de dados. Você vê que a gente tem um agrupamento natural aqui, certo? A gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, aparentemente a gente tem aqui 5 grupos, né? Então esse plot aqui é até útil para saber se o caminho funcionou bem, porque se ele funcionar bem, os grupos que ele vai formar vão ser muito parecidos com a forma como o conjunto de dados está aqui originalmente, certo? Então a gente vai agora rodar o caminhos, né? Só que como vocês viram lá nos slides, tem um parâmetro no caminhos que é bem importante, que é o número de clusters inicial. Então a gente precisa saber um valor ideal de K, né, que é o número de cluster inicial, para colocar como entrada no caminho. A gente precisa saber disso. Vocês viram também que existe um método chamado método o elbow, o método cotovelo, que a gente pode utilizar para encontrar o valor ideal de K. Então a gente vai utilizar ele agora. Então a gente vai criar aqui uma lista para armazenar os valores dos erros quadrados, a soma dos erros quadrados. Então a gente vai rodar o caminhos várias vezes em diferentes valores de K, ou seja, a gente vai escolher diferentes números de cluster iniciais, vai rodar o caminhos, ajustar nos dados e vamos pegar os valores das somas das distâncias quadradas entre cada observação e o centroide mais próximo. Vai armazenar isso na lista que a gente criou e vamos plotar o gráfico do cotovelo para ver qual é o número melhor de K para a gente usar. Então vamos lá. Também tem um método de inicialização que vocês viram lá nos slides, que é outro parâmetro que a gente tem que escolher. A gente vai usar um método chamado caminhos++. A gente agora vai ajustar o caminhos, treinar ele, né, nos dados. E vamos pegar aqui os valores das distâncias quadradas entre cada observação dos clusters e o centroide mais próximo. Certo? Beleza, mas vamos plotar agora. Que foi a faixa que a gente usou.
Beleza. Então você vê aqui, ó, pela figura, que o nosso gráfico tem a forma de um braço e que, se isso aqui fosse um braço, o cotovelo seria mais ou menos aqui, entre o 4 e o 6. Digamos que aqui seja mais ou menos um 5. Isso indica que 5, conforme lá na figura que vocês viram no slide, 5 seria o número ideal de clusters para a gente utilizar, para inicializar o caminhos, certo? Então agora, de fato, a gente vai treinar o caminhos. Com 5 clusters. Vamos copiar daqui de cima. Vamos ter que digitar tudo de novo. 5 clusters. Beleza. Aqui no caso a gente já está treinando caminhos, a gente vai obter aqui os grupos, né? E os rótulos desses grupos que o caminhos vai encontrar, definir, né? E aí a gente vai plotar esses grupos em um gráfico para a gente ver, visualizar esses grupos, né, encontrados pelo caminhos. Então a gente vai fazer o seguinte, vamos definir aqui um tamanho para o nosso plot. Então aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai plotar os 5, como nós escolhemos 5 clusters, né? Então a gente vai fazer um plot considerando esses 5 clusters. Então a gente vamos fazer um loop aqui, ó. Escolher o tamanho dos pontos, né? E o rótulo, o título, né? Um título para aparecer na figura. Como a gente está dentro do loop, então a gente vai deixar esse título dinâmico, não é? A gente vai plotar também os centroides, né? Tamanho dos centroides, a gente vai fazer os centroides um pouco maiores, né? E a cor do centroide vai estar preto. Beleza? Vamos rodar isso aqui. E opa, tem algum problema, não encontrou, ele não formou clusters. Deve ser por algum problema aqui. Aqui. Porque eu tenho que contemplar aqui as duas variáveis, né? Lembra-se que a gente tem aqui, ó, duas variáveis, né? A gente pegou.
essas duas últimas aqui. A gente tem duas colunas e eu tenho que informar elas aqui. Então agora a gente vai rodar de novo, beleza? Você vê que ele formou os grupos. E você vê que ele formou os grupos muito parecidos com o que está originalmente nos dados. Então, os nossos dados estão distribuídos de uma forma que o Camis agrupou os dados em grupos que são muito similares aos grupos que existem naturalmente nos dados. Então, ele encontrou esses grupos de maneira natural e separou eles de acordo com similaridades que existem entre esses dados. Então, esses dados aqui são similares, todos esses dados que estão aqui são similares entre si. Então, o Camis encontrou essa formação automaticamente e criou os grupos para a gente. Ó. Então, a gente pode fazer o seguinte, vamos criar aqui no nosso plot, né, vamos colocar indicar os labels dos plots, né, no eixo X e no eixo Y. Então, vamos fazer assim, ó. No X a gente vai o X a gente vai atribuir a renda anual, né? E no Y a gente vai atribuir o score, né? A pontuação de compra, né? Que no caso aqui é o Spend Score. Opa, aqui ó, Spend Score. Fica mais fácil da gente visualizar. E também aqui no cantinho da figura a gente vai atribuir também os labels dos grupos, né? Então a gente ativar, né? Ativar as legendas. Beleza. Assim fica mais fácil da gente interpretar. Então como é que a gente interpreta isso aqui? O que a gente pode dizer? A gente pode ver que o cluster, aquele tá, os nomes, né, estão de acordo com os índices, né, de 0 até o número de clusters, 0 a 4. Então se a gente definiu 5 clusters, ele atribuiu de 0 a 4. Então você vê que no cluster 0, né, que são as bolinhas azuis aqui, você vê que os clientes que estão nesse grupo aqui, eles têm uma renda anual alta, né? Eles têm uma renda anual alta e eles também têm um score de compra mais alto, ou seja, eles compram mais. Né? Se você pegar, por exemplo, o cluster 3, que é o vermelho, você vê que eles nem têm uma renda anual muito alta e também não gastam muito, não compram. Se você pegar aqui o cluster 4, o lilás, né, o roxo aqui, você vê que eles não têm uma renda anual alta, né? Eles não têm uma renda anual alta e eles gastam bastante com compra. Eles compram muito, mas não têm uma renda anual alta. Provavelmente é o tipo de pessoa que eles gastam mais do que ganham, né? Digamos assim. E a gente tem também aqui o cluster 2, que está aqui no meio termo. Ele tem uma renda média e gasta aqui mais ou menos na média. Então, se a gente fosse disparar aqui uma campanha de marketing, de e-mail marketing para os nossos clientes, né, com conteúdo promocional ou coisa assim, quais seriam, para qual grupo de clientes assim daqui você provavelmente ia querer enviar essa campanha, direcionar? Provavelmente seria para o cluster 0, né? Para esse grupo aqui, que é um grupo que tem uma renda anual maior, né? E um grupo que tem um score elevado, né? Então, provavelmente a conversão maior seria desse grupo de pessoas aqui. Então, você teria que selecionar no seu banco de dados, né? Nesses dados aqui, nesses dados que a gente tem aqui, ó, você teria que selecionar esse grupo aqui de pessoas, pegar os e-mails deles, colocar esse grupo aqui no sistema, né, de alerta para você enviar a sua campanha, disparar a sua campanha de e-mail marketing para essa galera aqui. Então você teria que saber
quem são eles? Quem são essas pessoas aqui? A gente poderia pegar o e-mail deles, o número de telefone. Aqui, é claro que aqui esse nosso banco de dados é fictício, a gente não tem esses dados aqui de e-mail e nada. Mas digamos que vamos pegar como base o ID do cliente, certo? Então, digamos que isso aqui fosse já que a gente, então como a gente não tem o e-mail aqui para exemplificar, vamos pegar o ID do cliente. E pelo ID do cliente, a gente pode pegar outras informações dele. Então a gente pode pegar ele aqui, saber quem são esses clientes aqui que estão no cluster 0, né? Então o que a gente pode fazer aqui? Então se você pegar aqui, ó, se você pegar aqui o índice 0 do cluster, né? Você vai ver que a gente tem aqui duas colunas, né? Então essas duas colunas, esses valores aqui dessas duas colunas, lembre-se que a gente atribuiu esses valores dessas colunas no conjunto de dados original aqui, ó. A gente fez isso nessa linha. Então a gente vai usar essas informações para descobrir quem são os clientes do grupo 0. Então a gente vai fazer aqui isso dentro de um loop. Então a gente vai fazer assim. Beleza? A coluna 3, certo? A coluna 3, que a gente vai comparar aqui com a coluna 0 do nosso X, a coluna 3 no banco de dados aqui, ó. Essa coluna 3, que a gente atribuiu os valores da coluna 0 de X, né? Então a gente vai comparar elas duas. E a coluna 4, que a gente vai comparar com a coluna 1 de X aqui, desse array de X. Então, se a gente rodar, a gente pega os valores desses clientes aqui, as informações desses clientes aqui. Só que a gente quer que, na verdade, a gente está querendo só a informação a gente está querendo só a informação, o Customer ID. A gente só está querendo o ID do cliente, né? Então a gente vai fazer o seguinte aqui, ó. Se a gente roda aqui, a gente pega só os IDs baseado nos grupos encontrados pelo caminho. Você pode colocar isso aqui em produção, beleza? É claro que isso aqui é só um exemplo, uma afirmação, é só uma situação fictícia, né? Mas que você pode tomar como base para criar uma solução real. Beleza, pessoal? Isso é o que eu queria passar para vocês sobre clustering, passar um pouco da teoria e também como funciona na prática para vocês entenderem. O algoritmo Caminhos, ele é um dos mais básicos, é claro. Ainda assim é bastante utilizado e funciona também. E existem outros métodos de clustering que eu gostaria de futuramente mostrar para vocês em algum vídeo, dependendo do retorno que vocês vão me dar desse vídeo, em relação a esse vídeo aqui que eu estou postando agora. Beleza, pessoal? Então, eu espero que tenha sido útil o conhecimento passado nesse vídeo. E se vocês tiverem qualquer dúvida e eu souber ajudar, postem aí nos comentários. E até o próximo vídeo.